Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados, e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença no plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro, que chegou e desbravou tuas riquezas, que tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O meu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz no peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido a vereadora mirim Maiara Macais para fazer o momento bíblico. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas, capítulo 16, versículos 10 e 11. Convido a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vejatório ou constrangedor. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 10ª Sessão Ordinária Mirim. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 10ª Sessão Ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Arthur Mendes Ismael. Em seguida, o presidente mirim solicitou que os vereadores mirins confirmassem presença em plenário, estando ausentes os vereadores mirins Ana Luísa Neumann Volpe, Emily Cristina Bonetti, Jennifer Rafaela Karnoski e Emily da Silva, justificadamente. Constado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. A vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski fez a leitura do momento bíblico, enquanto a vereadora mirim Sofia Caroline Berger fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 9ª Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade.
Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foi colocado em discussão e votação o requerimento de número 11 de 2021, que foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de agosto de 2021, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária os vereadores mirins Laura Leite da Silva, Isaac Ramos Loz e Emily. Passamos agora para os oradores inscritos nos dias de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Jennifer Rafaela Karnoski, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins e a quem nos acompanha pela TVL. A todos um bom dia. A Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen está localizada na rua Henrique Conrad, número 145, no bairro Vila Itopava. A unidade escolar iniciou suas atividades em 14 de março de 1954, com o nome de Grupo Escola Seu Pedro Cristiano Federsen, sendo inaugurada mais tarde, em 4 de junho do mesmo ano, através do ato número 241, Santa Catarina. Mais tarde, em 1º de março de 1968, se tornou escola básica, com o decreto número 10.505, de 17 de fevereiro de 1971. Implantou a pré-escola em 1º de março de 1986. Iniciou seu ensino médio de 2º grau em 1º de março de 1986. Em 28 de março de 2000, a unidade escolar recebeu o nome que tem até hoje. A primeira construção da unidade escolar era feita de alvenaria, muito pequena, e por isso teve que se mudar. No terreno da primeira construção da escola, hoje temos a Intendência Distrital da Vila Itopava. Hoje a escola se localiza no terreno que pertencia a Rodolfo Hudson. A escola recebeu este nome em homenagem a seu patrono, Coronel Pedro Cristiano Federsen. O Coronel Federsen nasceu no dia 5 de outubro de 1857, na cidade de Turden, na Dinamarca, antigo território alemão. Federsen chegou em Blumenau em 22 de setembro de 1875, com seus 22 anos, onde se destacou como comerciante, industrial e político, tendo forte influência na região da Vila Itopava. Recebeu o título de coronel pelo município de Blumenau, por sua dedicação econômica, política e pública. Foi vereador de Blumenau e diversas vezes deputado estadual pelo Partido Republicano. Coronel Federsen faleceu em 22 de junho de 1947, com a idade de 90 anos. Em 4 de junho deste ano, a Escola Coronel Federsen completou 67 anos de história. Hoje, a unidade escolar conta com 752 alunos, que estão divididos em turmas do 5º ano do Fundamental até o 3º ano do ensino médio, e 2 segundos anos do ensino fundamental com terminalidade. Conta com 37 professores, 9 monitores, 6 serventes e 3 bolsistas. Na gestão temos uma diretora, 2 assessoras, uma assistente de educação e uma administradora escolar. Para finalizar, citarei o lema da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen: desenvolver a consciência exercendo a cidadania. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Emily da Silva, da Escola de Educação Básica Governador Celso Ramos, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham essa sessão no plenário através das redes sociais e TV Legislativa. Em grande parte do mundo, o simples fato de ser uma mulher é um desafio muito grande. Poucos lugares no mercado de trabalho, cargos e salários desiguais aos dos homens, poucas oportunidades, falta de respeito, violência, feminicídio, assédio, entre tantos outros obstáculos fazem parte da vida das mulheres até hoje. Um lugar que podemos ver nitidamente essa desigualdade são nos esportes. A história das Olimpíadas nos mostra o quanto os esportes não eram coisa de mulher.
Em Atenas, na Grécia, as mulheres eram proibidas de participar ativamente como competidoras e passivamente como espectadoras dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. As competições selecionavam os vitoriosos de acordo com os ideais de força, competitividade, agilidade, velocidade e outras qualidades físicas que acreditavam ser inerentes apenas ao sexo masculino. Embora o registro de participação feminina nos Jogos Olímpicos da era moderna tenha começado em 1900, as mulheres levaram 104 anos para ser 40,7% do número total de atletas a participar dos Jogos Olímpicos. A primeira medalhista brasileira foi Maria Lenk, competiu nos Jogos de 1932, competiu em Los Angeles. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, ganhou notoriedade por ser a primeira mulher a competir no estilo borboleta e foi acompanhada por outras 3 atletas brasileiras. A competição mundial em Tóquio trouxe outra questão que tem sido tratada em silêncio: a desistência da ginasta americana Simone Biles de participar das Olimpíadas. Simone não desistiu apenas por conta da pressão que é ser a melhor ginasta do mundo, e sim também por traumas de abusos sexuais feitos pelo ex-médico da Seleção de Ginástica Artística dos Estados Unidos. A jovem deixou o campeonato pelos traumas que ela carrega e afeta a sua saúde mental. Essas informações foram tiradas de sites do Google. Obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Espig, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Olá, bom dia às pessoas presentes aqui, ao público que nos acompanha remotamente, ao presidente da Câmara Mirim, Arthur Mendes Ismael, à mesa diretora e aos vereadores mirins. Hoje, meu discurso será sobre um assunto muito recorrente nessas últimas semanas e no mundo inteiro: as Olimpíadas. Os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade aconteceram em Olímpia, na Grécia, no ano de 776 a.C. Na época, o evento tinha como objetivo cultuar os deuses do Olimpo por meio da valorização de aptidões de cada atleta. Foi depois de 2.670 anos que o francês Pierre de Coubertin, conhecido como Barão de Coubertin, que era secretário-geral da União de Sociedades Esportivas e Atléticas Francesa, inspirado pelo legado histórico da Grécia, fundou o Comitê Olímpico Nacional. Em 1986, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceram em Atenas, na Grécia. Um dos famosos símbolos das Olimpíadas são os aros olímpicos, concebidos por Pierre em 1914, representando a união dos 5 continentes que aparecem interligados sobre o fundo branco da bandeira olímpica. Já a tocha olímpica, que sai da Grécia e é transportada por atletas e outros cidadãos até o local da cerimônia de abertura, representa a paz e a amizade. As Olimpíadas trazem grandes vantagens para a humanidade, como o estímulo da economia, pois com as Olimpíadas encorajam o intercâmbio educacional e humanitário entre os países, que tem o objetivo incentivar a união entre pessoas, além do benefício dos atletas, que ganham mais visibilidade e atraem novos investidores. Os governos também se sentem estimulados a destinar recursos financeiros aos esportes. Mas, acima dessas coisas, os Jogos Olímpicos foram criados com o objetivo de utilizar o esporte como um instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito. Essas informações foram coletadas do site revistagalileu.globo.com. Uma ótima semana a todos. Passo agora a presidência da sessão ao vereador mirim Arthur Mendes Ismael. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente mirim, Arthur Mendes Ismael, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e para quem nos acompanha pela TVL ou qualquer outro meio digital. Semana passada foi a Semana de Prevenção ao Uso de Drogas em nosso município, um assunto de extrema importância a ser comentado. Segundo pesquisas, no Brasil, são 28 milhões de famílias que possuem algum parente que é dependente químico. São cerca de 8 milhões de usuários de drogas em nosso país.
Entre os meses de maio e outubro de 2015, cerca de 17 mil pessoas de 12 a 65 anos foram entrevistadas. O objetivo da pesquisa era estimar o número de dependentes químicos no Brasil. A pesquisa foi comandada pela Fundação Oswaldo Cruz, que contou com a parceria de várias outras instituições. Esse foi o estudo mais completo já realizado em território nacional. Isso porque a pesquisa levou em conta entrevista de pessoas de todas as classes sociais, incluindo municípios pequenos e zonas de fronteira, por exemplo. Muitas das pessoas entrevistadas apresentaram dependência, abuso de químicos. Entre eles, os mais comuns, como tabaco, álcool, cocaína, maconha, crack, êxtase e tranquilizantes. A pesquisa aponta que a droga ilícita mais utilizada é a maconha. De acordo com os resultados, cerca de 7,7% dos brasileiros já usaram maconha pelo menos uma vez na vida. Em segundo lugar, fica a cocaína, com cerca de 3,1% que já usaram alguma vez. Outro dado que foi destacado pelos pesquisadores foi o uso de medicamentos sem prescrição médica. Nos 30 dias anteriores às pesquisas, os entrevistados relataram o uso de analgésicos e de tranquilizantes, sem ao menos ter prescrição médica para adquiri-los. É um número que revela um padrão muito preocupante e que se faz lembrar um problema norte-americano, de uma década atrás, em termos de classe de substâncias, diz o coordenador do levantamento. Outro dado alarmante é o consumo excessivo de álcool. Muitas das causas de acidentes de trânsito não são causadas por drogas ilícitas, e sim pelo uso exagerado de bebidas alcoólicas. Estima-se que 2,3 milhões de brasileiros têm ou já tiveram dependência em álcool. Na maioria das vezes, o uso de drogas ou de bebidas alcoólicas começa só por diversão, só para fugir da realidade. Mas, com o tempo, isso pode se tornar incontrolável, fazendo assim a pessoa se tornar dependente da droga, apresentando problemas físicos, mentais e emocionais. Dependência química é uma doença e existem várias maneiras de tratá-la. Um dos métodos mais eficazes é a cognitiva comportamental ou terapia em grupo. Esses tratamentos se baseiam na utilização de métodos e técnicas psicológicas, como, por exemplo, a mudança de comportamento ou sobre a solução de problemas em devidas situações. Quando falamos de abuso de drogas e dependência química, informação e conscientização são essenciais. A fonte foi o portal Fiocruz. Obrigada pela atenção de todos. Tenham um bom dia. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Com licença, senhoras e senhores, cumprimentando o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Arthur Mendes Ismael, e os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL e outros meios digitais, um bom dia a todos. No dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante. A data celebra um direito básico dos cidadãos, e uma fase da vida onde nos dedicamos à busca do conhecimento, através do estudo constante sobre os temas que nos rodeiam. Essa comemoração acontece desde o ano de 1927 e teve como ponto de partida algo que ocorreu 100 anos antes, isto é, em 1827, na época do recém-instituído Império Brasileiro. Em 11 de agosto de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das 2 primeiras faculdades no Brasil. Houve muitas comemorações pela criação dessas faculdades, e em meio a estas, Celso Gandili sugeriu que nesta mesma data fosse instituído o Dia do Estudante. Uma boa educação e um bom ensino escolar ajudam a formar uma sociedade sólida e com senso crítico apurado para solucionar crises, além de formar profissionais qualificados. De acordo com o site Estratégia Concursos, existe uma grande diferença entre aluno e estudante. Aluno é o que assiste aula, quem recebe a informação de forma muitas vezes coletiva, em salas de aula, e passiva, ou seja, esperando que todo o conhecimento venha do seu professor. Já o estudante é o oposto, é aquela pessoa que pratica a atividade de estudar de forma ativa, individual e investigativa, quem de fato estuda. Quem assiste às aulas entende, quem estuda aprende.
Hoje em dia, em pleno século XXI, ainda existem países que não oferecem um ensino de qualidade para os seus jovens. Isso muitas vezes se dá pela falta de investimentos do poder público, principalmente no ensino fundamental. Muitas vezes, até mesmo esquecendo de oferecer o básico para ensinar nossos jovens. Se quisermos realmente construir uma sociedade de destaque, precisamos investir mais em nossos estudantes, para que no futuro possamos ter profissionais de qualidade e com um bom senso crítico, para tomar decisões certas para, de fato, organizarmos a nossa sociedade. Para finalizar a minha fala, gostaria de citar a seguinte frase de um autor desconhecido: estudar é aproximar-se de nós, dos outros. Estudar é projetar sonhos, desejos, lutas e utopias. Estudar é humanizar, celebrar os mistérios da incompletude da nossa existência. Meu muito obrigado e uma incrível semana a todos. Passo a palavra à vice-presidente mirim, vereadora mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vice-presidente mirim, Marcela Ávila dos Santos de Farias, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL Blumenau, redes sociais e público aqui presente. A todos, um bom dia. Em meu último pronunciamento, falei sobre a importância do Oktoberfest, uma festa que relembra a nossa cultura alemã. Entretanto, nos últimos dias, temos ouvido muito sobre a construção de uma loja da Havan aqui no Centro Histórico. Muito sobre a construção, o que causaria uma maior desvalorização do Centro Histórico, segundo o colunista do NSC, Evandro de Assis. Há anos vemos o Centro Histórico ser jogado às traças. Também vimos certa acomodação por parte da população, que pouco cobra e reclama ao poder público. Entretanto, não podemos achar que, por conta do estado catastrófico que se encontra essa área do centro, possa ser construída uma loja gigante que não tenha característica alguma que se assemelhe ao estilo enxaimel trazido pelos nossos imigrantes alemães. Muito pelo contrário, é uma loja que tenta parecer uma cópia da Casa Branca e da Estátua da Liberdade. Entretanto, falha miseravelmente, com inúmeros problemas estruturais. O que devemos fazer a partir de agora é pensar em como melhorar a situação histórica da região, cobrando do poder público ações mais concretas em relação aos inúmeros problemas existentes. Não é bonito, agradável ou correto largar de mão uma área tão importante para a cidade como o Centro Histórico. Outra coisa que me irrita, e que com certeza também irrita todos os cidadãos blumenauenses, é o Edifício América, situado aqui também no Centro Histórico ao lado da Câmara de Vereadores. Na realidade, nem sei se o posso chamar de prédio, mas sim de protótipo de um prédio. Afinal, não possui nem paredes. Graças a uma decisão judicial, o edifício deverá ser demolido. Espero que assim se cumpra, pois é algo que tira completamente o brilho dessa região tão importante. Devemos cobrar mais como vereadores mirins. Devemos parar de nos isentar aos problemas e tecer belas teses sobre quão belo e incrível é o Parque Ramiro Rindiger, por exemplo. Antes, ao comentar somente sobre as coisas boas no município, vi que deixaria os problemas de lado. E nunca podemos deixá-los assim. Conto com o apoio dos colegas nessa árdua jornada de fiscalização e debate. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, devolvo a palavra ao presidente Arthur Mendes Ismael para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o excelentíssimo presidente Arthur Ismael, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público que nos acompanha pela TVL e internet, bom dia. No dia 1º de agosto é comemorado o Dia Mundial da Amamentação e o início da Semana Mundial do Aleitamento Materno.
Essas datas foram criadas em 1922 pela Aliança da Nação Pró-Amamentação, que visa promover o aleitamento e a criação de bancos de leite. Em 2017, foi instituído que agosto será também o mês do aleitamento materno, conhecido como Agosto Dourado. Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão de ouro de qualidade do leite materno. A cada ano, um tema ou ângulo sobre essa questão é ressaltado, para que sempre possamos nos recordar e aprender como o leite materno e a amamentação fazem a diferença na promoção à saúde da criança, no vínculo familiar, na educação e até no âmbito empresarial e financeiro, como demonstram os estudos recentemente apresentados pelo professor César Victoria, da Universidade Federal de Pelotas. De acordo com o site da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, este ano, para a Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021, a Aliança Mundial para a Ação e Amamentação selecionou o tema Proteger o aleitamento materno, uma responsabilidade compartilhada. O tema está alinhado com a área temática 2 da Semana Mundial do Aleitamento Materno, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, que destaca os vínculos entre o aleitamento materno e a sobrevivência, saúde e bem-estar das mulheres, crianças e nações. Os objetivos desse ano são informar as pessoas sobre a importância de proteger o aleitamento materno, ancorar o apoio à amamentação como uma responsabilidade essencial da saúde pública, interagir com pessoas e organizações para um maior impacto e promover ações de proteção ao aleitamento materno para a melhor saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a amamentação é a principal forma de fornecer ao bebê os nutrientes necessários para sua sobrevivência e seu desenvolvimento. No leite materno, a criança encontra substâncias necessárias para sua nutrição e anticorpos fundamentais para protegê-lo no início de sua vida. O mesmo também garante a proteção contra infecções respiratórias, diminui a mortalidade por doenças infecciosas e os riscos de alergia. A médio e a longo prazo, a amamentação apresenta benefícios como pressões arteriais mais baixas, menor níveis de colesterol e uma redução de risco de desenvolver diabetes tipo 2. Nos primeiros 6 meses de vida, é essencial que ocorra aleitamento materno exclusivo, ou seja, sem a complementação de nenhum outro alimento. Após esse período, outros alimentos podem ser oferecidos à criança, mas vale salientar que estudos sugerem que a alimentação com leite materno deve continuar até pelo menos 2 ou 3 anos de idade. Mas o que diz a respeito dos benefícios da amamentação para as mães? Para a mulher, o aleitamento também traz benefícios, merecendo destaque a proteção contra o câncer de mama e de ovários, bem como a diminuição dos riscos de morte por artrite reumatoide. Nos primeiros 6 meses, o ato de amamentar pode garantir uma proteção contra uma nova gestação. Como afirma Vanessa Sardinha dos Santos, diante de tantos benefícios, não é difícil entender como a amamentação é fundamental para a saúde da criança. Sendo assim, iniciativas como a Semana Mundial do Aleitamento Materno e o Dia Mundial da Amamentação são essenciais para garantir a conscientização da sociedade sobre essa questão. Além disso, é importante investir em campanhas que desmistifiquem conceitos arraigados, como o do leite fraco, que leva à promoção de alimentação com fórmula, ensinando assim como realizar a amamentação de maneira adequada. Para mulheres que por algum motivo não podem ou não conseguem amamentar, o leite materno é fornecido pelos chamados bancos de leite humano. Em Blumenau, o Banco de Leite Humano funciona junto ao Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira. Além do novo local mais adequado para atendimento à população e processamento do leite materno coletado na cidade, o Banco de Leite Humano está reestruturado, com mais de 300 metros quadrados de área com novos serviços, amplas salas e laboratórios equipados às análises do leite. Vale realçar que nosso banco de leite é referência em todo o país, pela qualidade do atendimento além dos trabalhos desenvolvidos em Blumenau em 2008. Nessa sessão, e diante do apresentado sobre a importância do aleitamento materno, venho parabenizar o belíssimo e importante trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite Humano na nossa cidade. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento Arthur Mendes Ismael,
presidente da Câmara Mirim, vereadores e vereadoras mirins, a todos os presentes e ouvintes desta sessão. Hoje venho aqui falar sobre família, um assunto que na verdade se encaixa perfeitamente nos dias atuais. Com as maiores diversidades de gêneros, culturas e entre outros, muitas pessoas acabam esquecendo que na verdade é família. Acabam esquecendo que família não é apenas um pai e uma mãe com um filho ou filha. Família na verdade é o amor, o cuidado, a importância ou a diferença que você faz na vida de uma pessoa. Família é o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Todos devem saber que o conceito das famílias de hoje em dia não são os mesmos das famílias de antigamente. Por exemplo, impor um padrão de família para todos seguirem não é certo. Muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que família é só aquela tradicional, formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio, e por um ou mais filhos. Porém, as famílias dos dias atuais possuem como premissa o afeto e a dignidade da pessoa humana, e vai além de um meio familiar constituído pelo casamento e unidos pela herança genética. Agora são os laços afetivos que determinam as relações familiares. Acima de tudo, é sempre bom lembrarmos que o amor e o respeito são as verdadeiras essências de uma família. Ou seja, é errado querer questionar o amor de uma pessoa, assim como tudo. Assim como tudo, a base é somente respeitar. Nem todos são iguais e nem devem ser. Vamos compartilhar do amor, do respeito, sendo em sua casa, na sua rua, nas redes sociais. Sempre é bom tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Sempre busque respeito e não atenção. Até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todos. Com a palavra, a vereadora Mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Hermann Rehmann, que dispõe de 5 minutos. Mesa diretora, coordenação do projeto, ao excelentíssimo presidente Arthur, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, um bom dia. Hoje eu quero abordar um tema muito importante, que é o Agosto Laranja. Desde 2006, o Brasil celebra no dia 30 de agosto o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A data foi resultado do esforço da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla para dar mais visibilidade à doença e seus impactos na vida das pessoas. Por isso, o Agosto Laranja é considerado o mês de conscientizar os brasileiros sobre a importância dessa doença e de sua prevenção. Em 2017, o Brasil foi adotado por indivíduos e organizações na maioria dos países de 600 eventos do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, promovido no dia 30 de maio, realizados em 96 países no mundo todo. De acordo com a AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, a esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Hoje, mais de 2.300.000 pessoas em todo o mundo vivem com a doença. Mas o que é esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Embora a causa da doença ainda seja desconhecida, a AM, esclerose múltipla, tem sido foco de muitos estudos no mundo todo, o que tem possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes são geralmente jovens, em especial mulheres de 20 a 40 anos. A doença não tem cura e seu tratamento consiste em atenuar os efeitos e desacelerar a progressão da doença. Entre os sintomas AM estão fadiga, alterações na fala e deglutição, transtornos visuais, alteração do equilíbrio, perda da força muscular, dores articulares, disfunção intestinal e da bexiga, depressão e ansiedade.
Aqui tem uma imagem sobre o que é esclerose múltipla. Mas o diagnóstico e o tratamento, de acordo com a publicação do Hospital Albert Einstein, diagnosticar a doença precocemente faz toda a diferença. Quanto mais cedo o tratamento é iniciado, maior a chance de modificar a longo prazo o curso natural da esclerose múltipla, reduzindo o número de surtos, lesões e sequelas neurológicas. O tratamento varia de acordo com os momentos da doença. No momento do surto, os corticosteroides em altas doses proporcionam uma recuperação mais rápida ao paciente. Mas em casos mais graves, pode ser usada plasmaferese, técnica de filtração de plasma para retirar anticorpos. Além dos tratamentos específicos para evitar o surgimento de lesões e dos surtos, também são usados medicamentos para alívio de sintomas como fadiga, descontrole esfincteriano e rigidez muscular, espasticidade. A decisão para o melhor tratamento deve ser tomada pelo médico em conjunto com o paciente e a família. Existem também as reabilitações, que envolvem tratamentos como fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, neuropsicologia e apoio psicológico. Dos dados apresentados hoje, podemos perceber que o Agosto Laranja é um movimento muito importante, pois essa doença acomete cada vez maior número de pessoas, e ainda essas pessoas enfrentam preconceitos e discriminação na sociedade e não o apoio que merecem. Procure se informar e contribuir com a causa existente em muitas ações municipais e também nos demais níveis da federação. Participe e ajude como puder. Fontes: Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, Hospital Albert Einstein, AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, e esse texto foi tirado do site www.amafresp.org.br. Muito obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle Thaís Berkenbrock, da Escola Acesso, que dispõe de 5 minutos. Inicio cumprimentando o presidente da Câmara Mirim, Arthur Mendes Ismael, os demais que compõem a mesa diretora, vereadores mirins aqui presentes e a quem nos assiste pela TV Legislativa. Bom dia. Hoje irei falar sobre um tema que é muito repercutido no nosso cotidiano. A necessidade se tornou vício. Conforme a tecnologia avança, a taxa percentual do uso do celular aumenta absurdamente, ainda que crianças ou adolescentes ganham celulares quando ainda muito novos, fazendo-as passarem horas usufruindo do aparelho, podendo tornar-se vício. Embora isso seja algo normal nos dias atuais, a pandemia do coronavírus trouxe à tona os meios digitais para uso da escola e trabalho, havendo a necessidade de usar o celular. O uso do aparelho torna-se preocupante quando dados da Agência Brasil.ebc mostram que 79,3% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm aparelhos eletrônicos. Assim como também o Brasil é o 5º país no ranking de uso diário de celulares no mundo, dado que com a tecnologia avançada, esse uso excessivo do celular crescerá incontrolavelmente. Posto que a pandemia impôs o isolamento social, houve a necessidade de usar o celular para usufruto no ambiente educativo e trabalhista, havendo assim um questionamento referente aos meios digitais que a pandemia coagiu para as crianças, adolescentes e adultos, sendo algo viciante ou atendente à necessidade. Fazendo uma analogia do vício ou necessidade do uso do celular, é previsto que algumas soluções, bem como haver palestra nos educandários e incentivar a população a fazerem atividades nas horas vagas, tanto para a saúde mental quanto física, não havendo assim tempo perdido no aparelho eletrônico, estabelecendo também relações saudáveis com o meio onde vive. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim Arthur Mendes Ismael, o restante da mesa diretora, todos aqui presentes e também aqui nos acompanha pelas redes sociais e TVL. Para todos, uma boa semana. A filosofia moderna se iniciou em 1453, evidenciando o indivíduo e a sua busca por autonomia, marcando o começo da Idade Moderna. Capitalista, industrial e individualista são as grandes diferenças que marcaram a transição temporal que perdura até hoje. Com a onda do coronavírus, o individualismo foi deixado de lado no momento em que ele mais foi requerido devido à segurança da saúde populacional. Em 2020, o isolamento social foi posto em prática pela população, mas a dificuldade do cumprimento dessa regra foi evidente. Uma família de Mato Grosso, por exemplo, foi condenada ao pagamento de R$20 mil pelo descumprimento dessa regra. E esse foi apenas um das centenas de casos constados no site Sindiconet. As famílias se veem em uma situação inesperada, tendo que enfrentar esse vírus, sem participar de conversas corriqueiras ou encontro com os amigos. Desde o começo da humanidade, o homem era um ser social, que pensava no coletivismo e vivia em grupos e tribos. A Revolução Industrial e o início da modernidade desencadearam uma mudança gigantesca que despertou o interesse em uma vida autônoma, individual. Os problemas com a quarentena, devido ao Covid-19, são totalmente compreensíveis aos olhos de especialistas, como a psicóloga Marisa de Abreu. A doutora revela que, em uma situação como a pandemia, o medo de contrair o vírus se alastra a um ponto tão grande que as pessoas apenas sentem-se mais confortáveis na presença de outras, quebrando o isolamento. Marisa discorre também que as redes sociais são vistas como uma fuga pelo medo e pela fobia de ficar sozinho. Os indivíduos conseguem se comunicar com amigos, participar de reuniões de trabalho e até mesmo consultar psicólogos que fornecem o suporte necessário para enfrentar a pandemia e as suas barreiras sociais. A busca por outros hobbies e descoberta de novas habilidades também tem ajudado milhares de cidadãos, que encontram a fuga de seus problemas no simples ato de aprender coisas novas. Muito obrigada e uma boa semana. Com a palavra, a vereadora mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa diretora, Arthur Mendes Ismael, em seu nome os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais, a todos um bom dia. A ansiedade é um transtorno que, infelizmente, está muito presente em nossa população. Primeiro, é importante explicar que a ansiedade é um sintoma natural do ser humano e é até essencial para a nossa evolução. Afinal, é graças a elas que conseguimos nos preparar para situações de fuga, resolver problemas e nos preservarmos. Contudo, em algumas pessoas, a ansiedade pode se tornar patológica. Isso acontece quando esse sentimento não está relacionado a nenhuma situação específica, e os sintomas intensos impedem a pessoa de realizar as suas tarefas de forma rotineira. Os transtornos de ansiedade surgem quando a pessoa se torna incapaz de relaxar, com pensamentos fixos e obsessivos sobre determinado assunto, o que aumenta a fadiga e leva a problemas para dormir. Tudo isso, é claro, torna a vida do ansioso mais complicada, e ele começa a ter prejuízos sociais. Com dificuldades no relacionamento, no emprego, nos estudos e em vários outros campos. Quem sofre de ansiedade geralmente sente uma sensação de preocupação e medo a todo instante. Além de sintomas físicos, como sudores extrema, tremores, crises respiratórias e pensamentos acelerados e negativos ao extremo. Isso atrapalha as atividades cotidianas da pessoa, já que são sintomas muito difíceis de serem controlados por conta própria. E isso prejudica, e muito, a qualidade de vida da pessoa que está nesse cenário. Com mais de 18 milhões de pessoas sofrendo do problema,
da população brasileira, os números são alarmantes. E tudo isso indica que no ano de 2020, esses índices tiveram um aumento significativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 9% da população sofrem de algum transtorno de ansiedade. Sem a correta identificação do quadro ou busca por tratamentos, os números podem ser ainda mais alarmantes, desencadeando uma série de outras doenças e comportamentos depressivos capazes de inibir e afetar interações sociais. Fiz uma pequena pesquisa com 4 colegas meus e vi que 3 deles apresentam ansiedade. A doença pode afetar pessoas de diferentes faixas etárias. Está relacionada à falta de controle emocional, podendo se manifestar em situações simples e até mesmo em casos mais impactantes, como a perda de um ente querido. Nas situações tidas como leves, os indivíduos com ansiedade podem sentir os sintomas principalmente ao saírem da zona de conforto, ao exercerem novas atividades ou enfrentarem mudanças na rotina. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP alertaram que o transtorno de ansiedade pode contribuir com o desencadeamento de outras doenças crônicas na sociedade, como alteração de humor, doenças respiratórias e cardiovasculares, artrite e diabetes. Além dessas patologias, hoje sabe-se que a síndrome de burnout, esgotamento físico e mental, também pode ser ocasionada pelo acúmulo de ansiedade no ambiente de trabalho. Seus efeitos podem ser muito severos, podem se manifestar em dores no corpo e a diminuição de desempenho nas obrigações diárias. O Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá, analisou que o impacto das redes sociais na vida de jovens e adolescentes em sua relação com a depressão. O estudo foi realizado com cerca de 8,3 mil jovens de 12 a 16 anos de idade, por meio de questionários sobre o tempo de uso e os sintomas ligados à doença. Constatou-se que os adolescentes que passavam 5 horas por dia acessando conteúdos online tinham grandes chances de apresentar quadros de ansiedade e distúrbios sociais, sendo que as meninas têm uma predisposição de 50% maior comparada aos 35% do grau masculino. Os casos estão relacionados principalmente ao uso inadequado e demasiado da tecnologia. Segundo especialistas do Instituto de Psiquiatria da USP, os cérebros dos jovens estão cada vez mais ansiosos para suprir as necessidades do outro. Para evitar o surgimento de transtornos mentais, é necessário estar atento à preposição, além de aumentar a atenção ao comportamento do ambiente familiar, bem como na escola e em outros grupos de convívio. A identificação precoce da doença é extremamente necessária, principalmente devido a consequências danosas que esses hábitos podem gerar à saúde física e mental. Em situações de exposição excessiva a redes sociais e preocupação demasiada com fatores externos, é necessário procurar tratamento geralmente nas áreas de psicologia ou psiquiatria. Peguei essas informações do site www.blog.psicologiaviva.com.br, www.saude.abril.com.br e www.sumisaude.estadão.com.br. Obrigada pela atenção, que Deus abençoe todos vocês. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 23 de agosto, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, um bom dia.